Bom dia com alegria nesse dia que está por aqui no Rio Grande do Sul ensolarado. E para você que vai chegando, como é que tá aí na sua cidade? De que cidade você tá falando? Como é que está o tempo por aí? Aqui tá um dia lindo, um dia maravilhoso, bem iluminado. Lembrando de enviar para os seus amigos, para os seus familiares, né? Que sentem o chamado desse olhar para a educação natural, e encontrar um caminho de leveza, né, nesse educar, que é o nosso percurso, o qual eu, Aline, e a Shana Bastichetti, terapeuta ocupacional sistêmica integrativa, estamos tecendo durante essa semana. Shana que vem lá de Santa Catarina, nesta morada, para falar hoje sobre rotina, né? Rotina nessa educação natural, né? Ontem foi o nosso primeiro passo, nosso primeiro dia, né, desse caminho da leveza, aonde nós podemos perceber várias coisas interessantes. Nesse encontro passado, falamos sobre quais são esses pesos que nos impedem de encontrar essa leveza e como ofertar aquilo que buscamos ou até mesmo não recebemos, de uma forma alegre e leve. Então, para você que está chegando nesse passo, assista agora com a gente, fica aqui e ao encerrar você pode ir lá e procurar no meu perfil a live do dia anterior, que vai estar lá para você assistir o passo de ontem, né? E aí você vai acompanhando esse percurso. Então, para vocês que vão chegando, que vão se aproximando, estamos usando vários horários e recursos para que todos possam estar também, né? Em horários distintos, beber essa gota ao vivo, né? Dado que sabemos que pessoas têm rotinas e organizações diferentes, né? E não é à toa que hoje iremos falar sobre rotina, né? Então, vou chamar a nossa convidada, a Shana Bastichetti, que vai falar sobre rotina e como ela fez para se organizar na rotina dela. Então, vou enviar aqui a Olá, meu amor. Seja bem-vinda. Olá! Então, como mãos que somos para outras pessoas no caminho, a live tem começado com a minha mão ali, né? Para virar a câmera, gente. Quando eu coloquei, quando eu coloquei a mão atrás, eu pensei, olha que interessante, eu ainda não descobri, fui nas configurações, lá diz que já está tudo certinho para a câmera iniciar virada para mim. E mesmo assim iniciou ao contrário. Disse, olha que interessante, né? A gente oferta mãos, dá as mãos. Então a gente iniciando com as lives com a imagem da mão, né? Bom dia, meus amados. E hoje o tema é bem legal, né? Fui dormir ontem, imaginando como que eu traria esse tema da rotina, que é tão batido na tecla, né, sobre a importância, de uma forma simples, né? Onde está a
simplicidade nisso? Onde está a leveza dessa rotina? Bem-vinda, Camila, bom dia. Que bom que você está aí. E quem trouxe o tema da rotina foi você, Aline, ou foi a Camila? Já não me recordo. E eu que falei sobre como a previsibilidade me ajudou com as crianças, né, a me organizar internamente. Foi daí que veio a rotina. Ah, sim, a Camila pediu para falarmos da rigidez cognitiva, que é amanhã, né? Estou aqui querendo muito falar sobre isso também. Me passou um filme na cabeça enquanto profissional e enquanto a minha questão pessoal sobre a rigidez cognitiva e sobre a rotina também, assim, né? Fiquei buscando, assim, referências vividas também, porque eu tenho a sensação que fica mais palpável para a gente quando a gente sai do termo e percebe uma referência vivida, né? Parece que traz um exemplo mais claro para nós. Então vamos falar de rotina. E eu estou aqui na minha rotina da manhã, que eu gosto de tomar um chimarrão de manhã. Então isso faz parte da minha rotina, né? Acordar, fazer uma breve meditação e tomar um chimarrão. Bem-vindo, João. Que bom que você está aqui. Que alegria. Então, a rotina, ela é tão simples, gente. É tão simples e, ao mesmo tempo, é muito complexo, né? Mas, pensando na perspectiva da criança, eu vou trazer um olhar primeiro partindo de nós. Todos nós temos por hábito já meio que automático, assim, né? Alguns durante a semana, uma vez por semana, alguns fazem uma vez por semana e diariamente, né? Então, quando a gente vai dormir, a gente meio que organiza o que tem que fazer no outro dia. Vocês já perceberam isso? Alguns antes de dormir, alguns logo que acordam. Ah, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Às vezes anoto na agenda, né? O que eu tenho, qual o compromisso que eu preciso cumprir esta semana. Isso é rotina. A questão é que, da perspectiva da criança, né, que depende de um adulto para ser cuidada, ela ainda não aprendeu a fazer essa organização sobre a vida dela, até porque ela depende de outra pessoa. A rotina dela ainda não é independente, né? Então ela não pode tomar todas as decisões sozinhas, certo? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que eu fui aí na tua casa hoje, você é adulto, tá? E eu vou ficar uma semana aí na sua casa. E você tem que se adaptar à minha rotina. Mas eu não vou te contar nada. Eu vou acordar, eu vou te chamar para fazer a minha rotina. E aí você tem que almoçar a hora que eu almoço e eu também não vou te contar nada. Você vai sentir o cheiro do almoço acontecendo, tu vai perceber os estímulos, mas eu não vou te contar o que vai acontecer. Eu não vou te contar o que você vai comer. Eu vou lá e vou decidir a roupa que tu vai colocar. E também não vou te contar qual é a roupa, não vou te falar se está frio ou não. E eu vou decidir para você. Como será que você se sentiria com isso? Será que isso organizaria você? Num primeiro momento, dá uma sensação até de que, ai, não vou precisar resolver isso. Mas isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse, né? Porque o estresse e a ansiedade, ela não necessariamente está ligada só a algo negativo. Ela está ligada a algo que eu não controlo e a algo que eu não sei o que vai acontecer. E o nosso cérebro, ele precisa de um mínimo de previsibilidade para que uma parte dele fique num estado de relaxamento, de descanso, para que outra parte possa lidar com o imprevisto. Então, todos nós, de alguma forma, minimamente, pensamos nessa rotina semanal, mensal, seja no trabalho, eu tenho que ir às compras, eu tenho que pensar o que eu vou comprar. Quando eu percebo que eu esqueço, eu anoto. Bom dia, Vivi, bem-vinda. Nós estamos falando sobre a importância da rotina para todos, como ela funciona e por que ela é tão importante para a criança e para a criança neuroatípica, típica e neuroatípica. Bem-vinda, Camila, bom dia. Então, assim, isso que eu fiz agora, nesse exato momento,
eu quebrei a rotina. Uma breve rotina, uma rápida rotina. Eu estou conversando sobre algo que ontem foi estipulado que eu vou falar de um tema. E no eu conversar, quando eu paro esse assunto para acolher quem chega, eu já estou fazendo uma quebra de rotina que eu comecei a estipular ontem. E que já começou a ser prevista semana passada. Vamos fazer 6 lives para as pessoas. Então, aqui a gente já tem uma organização de rotina, certo? E essas lives vão ser de assuntos sobre crianças típicas e neurotípicas e adultos, sobre assuntos que falam de como organizar esse cotidiano na leveza e na simplicidade. Mais um ponto dessa rotina que não é hábito no meu dia a dia, fazer 6 lives seguidas. E nem no seu dia a dia, escutar 6 lives seguidas. Como que eu organizo isso na minha rotina? Então vejam que eu estou anunciando essa rotina para vocês e para mim, para que eu possa me ajustar e lidar com isso, ou seja, o meu cérebro se ajustar o meu dia a dia, o meu cotidiano, ajustar o nível de estresse, para que eu possa participar. Quando eu saio do assunto, e aqui nós pegamos um pouquinho da rigidez cognitiva também, já vou falar sobre, né, dar uma pitadinha. Quando eu saio do assunto para cumprimentar quem chega, eu estou trabalhando e flexibilizando o meu cérebro diante do imprevisto. Apesar de ser, de certa forma, previsto que vão chegar pessoas na live, não é garantido. Então, aqui eu já estou lidando com a flexibilidade. Olha só. E aí, eu retornar ao assunto, pegar o fio de antes que eu estava falando, porque essa rotina, esse fio, essa linha do funcionamento de falar sobre o assunto, foi desconectado uns minutos no eu acolher você, que chegou depois. Para o autista, isso é desafiador. Porque na hora que isso sai do ajuste, é como se ele fosse jogado para o vazio. É como se o tempo para ele fazer essa organização de tudo isso que eu falei para voltar nesse fio que foi organizado, é como se estivesse um tempo muito longo. Porque o que acontece? Na criança neurotípica e em qualquer disfunção, na hora que faz isso, é como se o cérebro entendesse que ele está em risco. Perdi o controle. Quando se perde o controle, naturalmente, que é um sistema de sobrevivência e de defesa do organismo do mamífero, ele entra num espaço de luta e fuga. Nesse espaço, eu vou buscar muitas referências, ou seja, situações antigas, situações passadas, de como eu devo agir para me defender. Isso é muito rápido, mas ao mesmo tempo, para a criança autista, parece um tempo muito longo. Para a pessoa que tem um toque, uma pessoa que tem crise de ansiedade, né? Esse tempo ele fica longo, então eu estou num espaço de risco. Essa é a sensação do cérebro e do organismo. Então, a rotina ela é importante para que tenha esse estado de relaxamento para poder conseguir lidar com as dificuldades, com os desafios ou com o novo a partir desse estado. Então, se eu tenho uma parte minha que está relaxada, que sabe das coisas que vai acontecer, eu não estou o tempo todo estressada. Eu não estou o tempo todo tentando solucionar algo que eu nem sei o que é. Né? Porque é assim que o cérebro lê, é assim que o corpo lê. Diante desse estímulo e dessa programação que eu não sei que vai acontecer. Então, se a gente for olhar na dinâmica da vida, na dinâmica do trabalho, na dinâmica de eventos, tudo tem uma programação prévia. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. É numa empresa, é num casamento, é numa festa, é sair comprar uma roupa. Tudo existe uma programação prévia. A questão é que quando a gente fala de rotina para criança, isso toma uma proporção, porque antigamente não se entendia que a criança era um sujeito independente, com desejos e formas independentes. O fato de ela não ser autônoma ainda, e ela depender do adulto, não significa que ela não tenha seus próprios gostos, suas preferências, seus desejos, a sua forma de descansar, que muito vem da referência familiar, mas também muito é particular dessa criança.
porque apesar de todos sermos humanos, de uma família humana, está dentro de uma família menor que a nossa família, que gerou a nossa vida, temos particularidades. Por isso, isso nos torna diversos e únicos. Mesmo que estejamos numa cultura, inserido num modelo de funcionar, que tem uma prévia, que tem uma rotina coletiva. Então, a rotina, ela dá esse norte, ela auxilia a ter uma certa previsibilidade, o que dá um descanso para esse organismo, para ir trabalhando as flexibilidades, né? Aquilo que não é previsto. Então eu imagino que eu tenho uma rotina com essa criança, que todo dia ela acorda, ela toma o café, ela troca a roupa, vai para a escolinha, né? Ou fica com a tata e eu vou trabalhar. Como a criança, para ela, 24 horas, para o cérebro dela, que está em aprendizado, é um tempo muito longo, a sensação, aqui o sensorial, a sensação é muito longa. Então, é como eu gosto de trazer a referência de, imagina você, quando tinha 15 anos, né? Parecia que levava um determinado tempo para passar um ano de vida. Quando você era criança, o Natal levava muitos anos na tua cabeça, não era um ano. A sensação é que, nossa, está muito longe. Agora que tu é adulto, que a tua proporção de tempo de vida é maior, ou seja, eu tenho 45 anos, um ano diante de 45, aqui a gente vai falar da teoria da relatividade, né? Olha a matemática, gente. Né? Ele fica com a sensação de tempo muito encurtada. A criança, então, um dia é muito tempo, é uma sensação de muito tempo. Então, por isso, ela precisa da repetição, né? Porque ela tem a sensação de que ontem, demora muito de ontem para chegar hoje. Então, quando a gente vai estipulando essa rotina, vai dando esse descanso, né? E aí a gente vai também aliar a essa rotina, conforme a criança vai crescendo, os gostos dessa criança. E aí, quando a criança é não verbal, né? A gente começa a inserir as imagens, justamente para aliviar essa angústia. Porque se eu não é verbal e não compreendo muito bem o significado das palavras, a imagem é o que vem antes do significado. Então, perceba que quando você pensa numa rotina, quando você está lá pensando, amanhã eu vou no banco, naturalmente o banco salta na imagem da sua cabeça. Se eu falar para vocês agora, ali em casa, na esquina da minha casa tem uma tartaruga, naturalmente a tartaruga e a esquina salta como imagem, para depois você raciocinar sobre, mas como assim uma tartaruga na esquina da casa dela? Onde que ela mora? Ela está na praia? Ó, aí vem o raciocínio. Mas antes a imagem. Então, eu sinto, né? Tenho as sensações, sinto, elas viram emoções, elas se transformam numa imagem, vão para um raciocínio, e aí eu uno tudo isso e construo um enredo, uma história, uma rotina. Quando eu não faço esse caminho completo, que é a questão do desafio de uma aprendizagem, por exemplo, vai gerar muita angústia, porque eu não consigo, a criança não gera a imagem. E mesmo antes, quando ela está em aprendizado, ela ainda não gera a imagem, o que é natural, né? Ela vai começar a ter um déficit de aprendizagem, um desafio, quando isso vai transpondo a idade desse eixo norte dos marcos do desenvolvimento, né? Isso não significa que ela não vai transpor ou superar, mas talvez ela vai precisar um pouco mais de estímulo, de atenção, de cuidado. Aqui a gente vai entrar nas especificidades das necessidades de cada um, tá? Então, nessa imagem, após isso, vem essa elaboração e eu descanso, né? Então, se eu dizer para você hoje, faça um bolo recheado de chocolate para o aniversário do fulano, tem que ter 5 camadas, uma amarela, uma verde, uma azul, aqui tu já está formando uma imagem. E se tu não tá, tu já está pensando onde vai buscar ela. Alguém que saiba fazer festa, uma imagem na internet, eu já vi alguém que fez um bolo assim, que talvez possa me dar umas dicas. Ou seja, tu já conecta tudo. A questão, a imagem, isso é rotina. Isso é fazer uma rotina breve. Então, temos a rotina breve, que é aquilo que diz respeito a algo que não está dentro da rotina longa, vamos dizer assim.
da rotina mais usual, que é acordo, escovo os dentes, tomo banho, vou para a escola, isso acontece todo dia. E a rotina breve, a rapidez para lidar com algo novo que surge, que é temporário. São 2 tipos de rotina que a gente tem aqui, né? Então, a gente começar a comunicar à criança a rotina, a trazer a imagem sobre a rotina, vai ajudar com que ela se sinta segura. E aí aprender a ajudar ela a gerenciar as emoções e as sensações quando vem aquilo que diz respeito a aprender sobre a flexibilidade, para que a rigidez cognitiva comece a dissolver devagarinho, né? E possa lidar com as questões da vida que não são fixas, né? Porque a rotina ela é um norte, ela não é algo que tem que ser cumprido como vida ou morte, né? Se isso não acontecer, meu Deus, né? Não. Então, porque se isso não for trabalhado em conjunto, é exatamente essa sensação, você reforça a rigidez cognitiva. Então, como que eu trabalho as duas coisas ao mesmo tempo, dando essa base de segurança e aprendendo a lidar com a flexibilidade, né? E aí é o que nós vamos falar na rigidez cognitiva amanhã, né? Então, como que eu faço essa dança entre uma rotina que gera segurança, que é um pouco fixa, né? E quando entra o imprevisto, como que eu trabalho isso? Como que eu vou construindo essa flexibilidade, né? Para que a rigidez cognitiva não se instale ou não tome uma proporção disfuncional, certo? Que é uma construção também. Então, o nosso cérebro, ele gosta de rotina. Ele gosta de rotina. E aí, se a gente for para perceber, por isso é tão difícil, às vezes, inserir algo novo na rotina. Quem aqui não ouviu aquela história já de que para você acrescentar um novo hábito, você tem que fazer 21 dias esse hábito, e aí ele vai deixar de ser custoso, ele começa a ser prazeroso. Até lá, você tem que ter uma disciplina consigo mesmo, senão você não consegue mudar o hábito, por conta da rotina que o cérebro tem, né? Então, eu estou acostumado a fazer determinada coisa, isso é previsível, eu sei isso, aonde isso me leva, que isso me causa. Para me mudar essa rotina, eu preciso de um pouco de empenho para que eu possa acrescentar algo. Isso acontece muito com as pessoas que têm dificuldade de atividade física, por exemplo. A gente ouve muito isso. Ah, eu comecei, eu gosto, depois que eu saio de lá é bem legal. Eu sou essa pessoa, tenho essa questão, né? E de repente eu deixo de 3 dias porque eu precisei ir para uma viagem para um trabalho para retornar. É uma novela. Isso é uma questão muito característica do neurotípico. Porque a rotina anterior, ela está há mais tempo estipulada. Então ele volta mais rápido e fica com um pouco mais desafiador voltar para aquilo que inseriu. Algumas pessoas não vai ser tão desafiador. O neurotípico aqui ele vai ter um desafio um pouco maior, ele vai ter que ter um pouco mais de vontade naquilo e significar aquilo. Tudo que é mais desafiador, quando a gente encontra um significado real e profundo, se torna mais leve para fazer a mudança. Porque aí ele não é mecânico, ele significa, ele tem um significado, tem um aprendizado para aquilo, então aquilo se torna mais leve, mais prazeroso e o cérebro compreende, né, isso, não é mecânico. Tudo que for muito mecânico vai gerar rigidez e o desafio aumenta. Então, por exemplo, e o significado é emocional, não é racional. Então, eu vou parar de comer doce porque eu sei que doce engorda. Isso é um significado racional. Por mais que eu veja que o meu corpo engordou. Agora, quando eu significo essa nova alimentação para inserir na minha rotina, né, sobre, por exemplo, que pode ser de diversas formas, mas um exemplo que me veio, que foi muito o que aconteceu comigo, para mim é importante estar saudável e eu percebo o quanto nutrir o meu corpo de forma saudável é um ato de amor comigo. Isso é um significado que eu dei, que eu construí nessa percepção de parar de comer bobagem. Tá? E aí a bobagem entra lá de vez em quando, e não o contrário, porque tem um significado emocional, um significado mais profundo, e aí eu também consigo transpor aquela rotina. Porque tudo é rotina, a forma de alimentar, né? Tudo, o que eu escolho como alimento. Tem outras questões por trás, emocionais, forma que aprendeu na família, mas também está inserido a rotina, a previsibilidade.
né? Eu vou deixar aqui agora, se alguém tem alguma pergunta, se a Aline tem alguma pergunta, e se esse exemplo de a gente se perceber nesse lugar de alguém inserindo uma rotina sem nos comunicar qual é a sensação que isso traria, e por que a gente desconsidera que com a criança isso seria diferente, né? Então, a comunicação disso é essencial, né? E a significação disso é essencial para que essa rotina, de fato, faça o efeito que ela tem que fazer também. Tá? Vamos lá. Uma pergunta? Então, quem sentir de fazer suas perguntas pode deixar nos comentários. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas considerações aqui. Esse ponto, acho que talvez o ponto que eu senti assim mais crucial, assim, bem determinante dentro não só da rotina, mas trazendo também o fio que foi trabalhado ontem, desse olhar de como adulto criar esse ambiente, estar na presença, e abrir espaço então para perceber a criança. Nesse perceber a criança, perceber como um ser de valor, um ser existente, um ser que tem as suas questões. Não no sentido, eu queria encontrar agora, ver se tu me ajuda. Não um ser inferior. Então, como uma palavra que a gente pudesse trazer para enxergar esse ser, né? E perceber essas necessidades, porque nesse lugar também é onde leva a perceber as suas próprias, né? Então, no momento que eu preciso enxergar a necessidade da criança, que eu considero, isso me leva a perceber que eu também tenho, né? Então, uma palavra para esse lugar, assim, esse espaço dentro da rotina, eu acho que é o que abre o olhar, que tira o véu e enxergar isso, sabe? Um ser amadurecendo a sua humanidade, amadurecendo o seu desenvolvimento, que, vou recordar aqui que eu trouxe algo similar ontem, não é diferente de você adulto, que também está amadurecendo e sempre aprendendo coisas novas. Aquilo que tu quer aprender, que é novo para ti. Algumas coisas já são mais fáceis, porque você já fez um percurso de aprendizado na infância, então você já tem uma noção de como você aprende. Ah, eu aprendo lendo e escrevendo e repetindo. Eu aprendo lendo em voz alta. Eu aprendo passando a canetinha. Eu aprendo desenhando ao mesmo tempo que eu leio. Eu aprendo lendo, caminhando. Eu aprendo conversando. Então, você já tem um roteiro. Então, qual é a forma mais fácil de você aprender? Tu já conseguiu perceber isso? Ou se você não percebeu, imagino agora, pelo que sinto aqui no meu corpo, que vários estão buscando qual é a sua forma de aprender. Né? De tipo, como é que eu faço? E às vezes nem perceber. Tão Uhum. automático já fazer dessa forma que nem perceber. A criança está construindo a sua forma e percebendo qual é a sua forma de aprender, né? Então, ela está num processo de amadurecimento, como todos nós. Em algum lugar, nós estamos aprendendo e amadurecendo algo, né? A tecnologia nos mostra muito isso. Então, os mais jovens aprendem muito mais rápido a lidar com a tecnologia, porque é como se eles tivessem um espaço de sinapses mais rápidas. Não significa que o adulto não tenha neuroplasticidade, ele tem também, só é mais lento porque ele já tem uma outra bagagem, né? E aí, se ele quer fazer uma mudança muito drástica, ele vai ter que abrir mão daquela bagagem anterior, né? Ele vai ter que soltar a resistência para poder olhar para o novo. A criança não tem resistência, porque a criança tem uma resistência quando ela é desrespeitada, porque aí ela entra num espaço de luta e fuga, um espaço de sobrevivência. Então, sempre que a criança está tendo um comportamento desconfortável, ou de birra, né? Que birra não existe. Isso é um tema bem legal também para conversar. Ela está comunicando algo que está desconfortável, mas que ela não sabe ainda comunicar com palavrinhas, mesmo que ela já fale, porque ela ainda não significou, ela ainda não
tem o conceito das palavras para juntar e falar sobre esse desconforto. E aqui é a nossa função, não atrapalhar, ajudar ela a juntar, ajudar ela a entender o que está acontecendo, ao invés de a gente querer inserir algo pronto baseado no que a gente viveu. Então, e às vezes acabar inserindo os mesmos desafios e dificuldades que a gente ainda apresenta hoje por não ter conseguido desenvolver algumas questões, né? Uhum. Bom dia, Jean. Bom dia, Fran. Bem-vindos. E estamos falando sobre rotina na vida da criança, da família, do adulto, incluindo a atipia e a neuroatipia. Então, trazendo numa simplicidade o quanto a rotina é importante para todos nós, independente da idade, independente do desafio e qual a função da rotina para o nosso cérebro também e para a vida. Então, a rotina ela fala desse mapa, desse percurso, desse guia e que pode ter formas diferentes de se movimentando, né? E de ir pegando ruas diferentes, e aí é onde fala da nossa humanidade, do desenvolvimento dessa parte do cérebro que é o córtex, eu acho, me fugiu. O frontal, É frontal. justamente é o que amplia essas conexões, nos tornando humanos para lidar com os imprevistos de forma amorosa, né? Então, quando é muito linear, muito racional, né, que é uma característica, às vezes, de algumas crianças autistas que precisa muito da previsibilidade, a gente está falando de que tem que ir respeitando isso e, ao mesmo tempo, inserindo os estímulos mais emocionais e sensoriais com naturalidade e conforto, para que ela possa ir saindo dessa inflexibilidade. Porque o excesso, né, de linearidade, ele está falando dessa desconexão do corpo e do sentir por medo. E quando sinto, tudo é muito forte. Então, como que eu vou construindo esse caminho para que a criança perceba que é seguro sentir e dando forma e significado para esse sentir, para que seja seguro estar sentindo dentro desse corpinho, né? Aquilo que diz respeito só a ela e não conectar com todo mundo ao redor. Que é isso que acontece com a criança, qualquer criança. Ela vai sentir o ambiente todo, uma proporção grande. A neuroatípica dobra, triplica um pouco mais. Ela é mais sensível. Por quê? Porque ela faz mais conexões neurais ao mesmo tempo. Tá? Isso independe da questão de uma deficiência cognitiva. Nós estamos falando de conexões sinápticas e sensoriais. Aí temos as áreas de inteligência do cérebro: cognição, emoção, raciocínio lógico, gestão emocional. São vários tipos de inteligência. Na nossa sociedade, por muito tempo, isso é uma coisa que está se desconstruindo, focou-se como inteligência só a inteligência racional. Por isso, estamos todos desconectados, apesar de ter uma ferramenta de conexão, né? Porque o raciocínio lógico e linear, ele dificulta essa flexibilidade. Eu perceber a diferença, que ela não é uma ameaça, eu perceber que sair daquela rotina não é uma ameaça, né? Como que eu ajusto o meu sistema nervoso e regulo esse cortisol, esse sistema nervoso, para que eu volte para o estado de relaxamento quando eu perceba que aquilo não é uma ameaça, né? Esse é o desafio, né? De quem é muito racional e de uma rotina extrema. Então, mas no início, a criança muito sensível, ela precisa de uma rotina mais extrema, porque ela já está sentindo o tempo todo. Então, ela precisa primeiro regular, para depois, nessa dança entre sentir e ter segurança, sai ficando e trabalhando essas sensações, contornando, dando bordas, limites, né? Para que ela possa ir gerenciando essas duas áreas do cérebro. Ficou claro isso? É Sim, linda. vamos trazer uma frase de força para isso, trazendo esse respeito ao ser, ao indivíduo, né, como um ser, a essa criança, para deixar aos adultos, né? Então,
numa frase de força, esse olhar, né? Numa síntese. Bom dia, Mariana. Quando aprendo a respeitar os meus limites, acolho o meu sentir, é possível eu perceber na criança e no outro o seu tempo e a sua forma de sentir. Lindo. Depois eu vou anotar essa frase e eu vou deixá-la registrada aqui para todos poderem ver. E aí eu deixo uma pergunta para vocês refletirem, né? E se observarem. Como é para vocês quando existe uma quebra na rotina? Como vocês se sentem com isso? Quando é natural? Quando é rápido se reajustar? Como é reajustar a rota, né? Quando é necessário? E qual é o tempo que tu leva para isso? E a partir dessa observação, para você começar a observar no outro, isso aqui já é um exercício, uma palhinha sobre a rigidez cognitiva, como que trabalha com ela, tá? Nós vamos falar amanhã. E como será que é para o outro quando isso acontece, tá? Então, começa a observar isso na tua rotina. Quando algo diferente acontece do planejado, como tu lida, como que as tuas sensações caminham no teu corpo, como que as tuas emoções aparecem e qual o nível de impacto que isso tem no teu dia. Estraga o teu dia inteiro? O pneu furou no meio da estrada para ir em uma viagem, isso estraga o teu dia inteiro? Estraga a viagem inteira? Quanto tempo tu fica falando sobre aquele pneu de uma forma irritada? Isso está falando de rigidez cognitiva, né? Então, isso é uma palhinha, né? Então, e de rotina, porque eu criei uma rotina e desconsiderei que existe um mundo acontecendo à minha volta que eu não controlo. Então, a rotina, ela tem que considerar esses pontos. E para a criança, ela ela é tutelada do cuidador, né? Seja dos pais ou de quem cuida. E ela sim tem que ser preservada em segurança. E aí sim cria-se essa rotina e ajuda ela a ajustar a rotina, né? Mas no primeiro momento a gente é que gera esse lugar de segurança, mas não desconsiderando seus desconfortos e as suas prioridades e preferências. Então, por exemplo, na criança neurotípica é muito comum ter uma sensibilidade com texturas, né? Com a etiqueta, com o elástico. Então, se percebe que existe esse desconforto, aquela roupa não, 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 nem pensar aquela roupa, daí dá uma bateção de pé, não, 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 não. Então, você começa a considerar o que essa roupa tem diferente da outra, para você poder observar como inserir na rotina. E, importantíssimo, muito importante, isso que eu vou dizer, muito importante, apesar de muito simples. De fato, faz diferença na vida dessa criança ela usar elástico? A calça dela tem que ser com elástico? Isso faz diferença nas relações e na produtividade dessa criança? De fato, não. Muito pelo contrário. Isso gera um desafio desnecessário. E aqui é aquelas coisas, né, que, mas tem que se adaptar. Aí eu peço produto. E o que você não gosta e você evita de comprar porque você não quer se adaptar? Isso faz diferença na sua vida produtiva e relacional, de fato? Não temos que nos adaptar a tudo. Há coisas que a gente não precisa se adaptar. São gostos, preferências, incômodos. E a gente não tem que ficar se colocando em estresse o tempo todo. Então, isso é bem importante, né? Porque quando vai falar de sensorial, não necessariamente você tem que se adaptar a tudo. Você pode escolher. Você pode ter escolhas. Não há problema nenhum em relação a isso. Ok? Isso parece algo muito simples, mas se a gente for adentrar só na história do elástico, nós podemos fazer mais umas 3 lives.
Elástico, etiquetas, cores, a textura da Uhum. roupa, a rotina e essas escolhas. Porque ser igual a todo mundo não é normal. Gostar, todos gostarem da mesma coisa não é normal. Todas as coisas serem iguais esteticamente não é belo. Deixo essa reflexão para vocês. E o que é belo? O que é normal? E o que é saudável diante de uma vida e desenvolvimento humano para todos, para os adultos e para as crianças. Então é isso. Então a rigidez ela também fala disso. Então eu sou pessoa do não uso elástico de forma nenhuma. Isso também vai entrar amanhã, sinto, né? Que dentro dessa rigidez cognitiva, perceber aquilo que é funcional, né? Nesse sensorial e aquilo que pode ser uma escolha, né? Exato. Então, Bom dia, e bom dia, Pedro Lucas. Hoje estamos bom falando dia sobre a aos... importância da rotina para adultos, crianças e as questões de flexibilidade, né, cognitiva, neurológica e esse funcionamento todo. Estamos quase finalizando a live, mas ela vai ficar gravada, vocês podem assistir depois, ok? Sim, inclusive, para quem for assistir essa é a segunda, o segundo passo desse caminho, né? Que a gente está tecendo da educação natural e a leveza na ação. Então, ontem a gente já iniciou, você pode assistir essa e assistir a de ontem. E amanhã, então, fica o convite para você estar junto novamente ao terceiro passo, aonde iremos trabalhar sobre rigidez cognitiva, né? Então, deixo esse convite para quem está aqui, estar amanhã, e eu vou deixar a livre escolha, o horário, para que a Xana possa nos dizer no seu Então, sentir, porque estamos experimentando a nossa flexibilidade e experimentando horários diferentes, justamente porque pessoas têm rotinas diferentes. Então, a gente está fazendo estudo empírico na prática dessa flexibilidade, né? exercitando a flexibilidade de quem participa. Então, sugiro que seja feita uma enquete nos stories, você colocando Hum, opções de horários, depois eu te passo, sim. para que votem, tá? E aí a gente vai fazendo essa brincadeira que já tem um pouco de terapia, de Uhum, ampliação do sinapse, flexibilidade, olhando para a nossa rigidez e para a rotina apenas nessa simples pesquisa, uhum. nesse E considerando todos, né? E considerando tudo. considerando. Aquela, Uhum. aquele horário que der a maioria é o horário que a gente faz, tá certo? Combinar? E Ótimo, adorei. posso adiantar que provavelmente não será de manhã, que amanhã temos uma reunião com um conselho de profissionais que estamos trabalhando num projeto muito lindo que chama Abraça Sementes também, para capacitação profissional de qualquer área, né, onde entram também esses olhares que eu trago e outros de outros profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, que têm esse mesmo olhar para o desenvolvimento como um todo, onde todos se encontram no olhar, né, e trazem a riqueza de cada especificidade, aonde ela encontra esse olhar da simplicidade para todos. Então, amanhã teremos uma reunião de conselho às 10 horas, então acredito que de manhã não será, mas teremos as opções de tarde e à noite e a gente vai colocar lá para você opinar. E você também pode opinar direto na caixinha e no direct da Aline ou no meu, que a gente acolhe. Caso você tenha algum horário, uma sugestão de um horário que não vai estar disponível lá, ok? A gente vai considerando todas as possibilidades, Isso. porque e a gente abraça todo mundo, como uma grande árvore, faz sombra e proteção para as sementes, para que a gente possa ir acolhendo e crescendo juntos, ok? E o último recadinho e convite, né? Que a gente está fazendo esse caminho, estamos percorrendo esse caminho,
esse caminho nos está levando até o seminário que vai acontecer dia 3 de agosto, aqui na cidade de Rolante, aonde vamos viver essa gota de sabedoria que estamos aqui construindo de uma forma lúdica, leve, cognitiva, né? Então, a quem sinta de viver, de vivenciar esse aprendizado, as inscrições são comigo, você pode me chamar tanto no direct quanto no meu WhatsApp, que está no meu link da bio. Certo? Gente, o seminário, ele vai ser um dia. Então, a gente vai ter vivências também. E por que a gente fala em leveza, em lúdico, né? Isso já é comprovado pela neurociência. Existe apenas um caminho de aprendizado. A gente só aprende quando está se sentindo seguro e relaxado. Isso é uma condição do ser humano. Se a gente não está se sentindo seguro e relaxado, a gente se defende. Então, aqui, eu já vou deixar a possibilidade de uma live sobre a questão desse aprendizado no relaxamento e sobre a questão da birra, né, do que é possível e não fazer nesse momento e as fases de desenvolvimento relacionado a isso, como que você atua. Isso é uma coisa, algo que vai estar no seminário também. E então, assim, o relaxamento, ele convida a arte, que a arte nos coloca nesse lugar de descontração e segurança. A boa arte, a arte, a arte que fala da expressão. Eu não estou falando de uma arte, não é desvalidando a função da outra arte, né? Mas não estou falando daquela arte que tem receita, que segue padrões para chegar em algum resultado final. Estou falando da arte de expressão, a arte criativa da vida, de onde brota a compreensão, que é um outro lugar, tá? Então, nós aprendemos em estado de relaxamento. Fora desse estado, nós não aprendemos. Então, a gente só vira uma vitrolinha repetindo um conhecimento, ou nem isso. Isso fala, quando eu digo falo de conhecimento, para os profissionais que estão me ouvindo, os pais, eu não estou falando de um conhecimento só de escola, de teoria, né? Eu estou falando de um conhecimento como um todo. Conhecimento sobre a vida, sobre estudo, sobre relações, como um todo, tá certo? Por isso que você querer colocar o remédio na hora que está inflamado, não funciona. Você tem que primeiro limpar o inflamado, acalmar o inflamado, para depois colocar o remédio, né? Então é mais ou menos assim que funciona. E sobre o seminário, eu quero contar para vocês que eu vou fazer o pré-lançamento do meu livro, que ele fala dessa base das relações amorosas, para que a gente saia das projeções e aprenda a respeitar as diferenças, que é a base do olhar desenvolvido no adulto, e agora ele já está com uma outra configuração, para que ele possa apoiar no desenvolvimento humano das crianças, de si próprio, das relações, do trabalho. Então lá vai ter o pré-lançamento do livro, que chama O Arvorecer, o Caminho do Amor. Ele está na gráfica, gente, o meu filho está nascendo. Primeiro, estamos aí com mais 2 em andamento para nascer. Então, é isso. Deixo aqui para vocês esse informe, né, que é grandioso para mim e quero compartilhar com vocês, e que fala de uma neurotípica com superdotação, com TDAH hipersensível, que está lançando o primeiro livro, mas tem mais 3 ou 4 em andamento, para vocês verem como é possível encontrar os nossos dons dentro de todos os nossos desafios e contribuir com o mundo, que é o que dá sentido para a nossa vida, ok? Eu acho que é isso, né, por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, oi, Ângela, que bom que tu entrou. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos dar um minutinho aqui, respirar. Senão a gente se despede e encontra vocês amanhã. Ok? Gratidão, Xana, pelo teu coração, pela tua disponibilidade, pelas tuas palavras, né? E por estar sendo parceira nesse caminho, né? Que estamos trilhando juntas. Então, podem deixar suas perguntas, podem enviar suas mensagens, né? Pode ir respirando, né? Relaxando para integrando, então,
toda essa sabedoria dessa live, né? Que podem parecer palavras simples, uma conversa simples, no entanto, que vai muito profundo no coração. Então, permita que você respire e, à medida que você vai se despedindo, você pode sair com tranquilidade e percebendo no teu dia de hoje como essa sabedoria vai reverberar. Podem ser sinais, podem ser acontecimentos, e às vezes pode ser uma percepção de algo que aconteceu e acontece sempre, e que você vai ter um novo olhar para aquela situação. Então, E se acontecer isso, volta aqui e comenta nessa live. lembra daquela tarefinha que eu passei no início, que eu não vou repetir, no início, no meio, para que você vá lá pesquisar. Tem uma tarefa ali que eu deixei preciosa, que já vai te trazer uma virada de chave para a mudança de olhar para a vida e para a sua vida, ok? Eu não vou contar. Volta lá, Tem que confio, assistir de novo. você consegue se nutrir de amor e lidar com o TDAH e com as redes sociais e voltar lá e encontrar. Nem que você volte, faça. Às vezes eu faço isso quando eu quero saber só uma parte. Volta. Contei, às vezes eu faço. Tá? Então é isso. Um grande abraço, um bom dia para todos. Que seja um dia leve, alegre e de muita conexão com a vida. Bênçãos para todos. Beijo. Tchau, tchau.